A palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Todo texto passa por um processo de criação. Se o leitor tem conhecimento desse processo, aproveita melhor as possibilidades da leitura. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao escrever um texto, você não vai fazer do nada. Ele é baseado em algo. Você pode ser baseado em sua imaginação, um texto fictício. Ele pode ser um fato que aconteceu. Ele pode ser uma descrição de algo que aconteceu. Então, como foi que aconteceu? Quem escreveu? Por que escreveu? Quando foi escrito? Qual a sua intenção? Então, quando você conhece esse processo de criação, por que foi feito, facilita bastante o entendimento desse texto. Como a gente está falando da palavra de Deus, a gente está falando da Bíblia, não é isso? Que é onde está registrado a palavra de Deus, então vamos falar mais especificamente dela. Então, e como entender como foi esse processo de criação, certo? Porque ao entender como foi, qual era a época, como eram as pessoas naquela época, como era o desenvolvimento da sociedade, o que é que eles queriam passar, em que é que eles acreditavam. Isso facilita bastante o entendimento dessa palavra de Deus. Então, vamos verificar. Se eu quero construir uma poesia, então eu já construo de acordo, ele já tem uma estrutura diferente. Eu vou construir de acordo com a minha imaginação, com o que eu penso, ou vou construir de acordo com o que aconteceu. Vou falar de algo que aconteceu de forma poética. Se eu vou narrar um fato, contar uma história, se eu vou contar de forma direta ou indireta, se os personagens vão aparecer, então eu vou dizer que fulano disse, Beltrano disse. Então, eu preciso entender como é esse texto. Para falar da criação da Bíblia, podemos considerar um caminho de 5 passos, porque a Bíblia ela é um livro, além de ser considerado sagrado, é um livro também histórico, é um livro também literário. Ele tem várias formas de escrita, vários tipos de textos. Tem poemas, tem cânticos, tem histórias, temos várias coisas, temos narrativas, temos várias coisas na Bíblia. Uma coisa que podemos considerar é que uma experiência foi vivida. Então, quem escreveu a Bíblia, ele quis narrar um fato que foi acontecido, uma experiência por que ele passou, ou que passaram, ou que contaram. Não é isso? A Bíblia, ela não foi escrita por uma só pessoa. Ela foi escrita por várias pessoas, cerca de 40 autores, em um período de 1.600 anos, ou seja, 16 séculos. Um século tem 100 anos, ela foi construída em mais ou menos 1.600 anos, 16 séculos. Então, foram poetas, foram pescadores, foram reis, foram profetas, foram filósofos, médicos, músicos. Essas pessoas elas tinham várias funções e não foi escrito. O Antigo Testamento, por exemplo, ele foi escrito em hebraico, alguns em aramaico, alguns trechos. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, não foi escrito em uma só época, nem por uma só pessoa, mas que ele tentou relatar alguma experiência que foi vivida por alguém ou por eles mesmos. Então, como tipo a morte de Jesus. Então, esse fato aconteceu. Então, ele narrou, ou porque viveu, porque vivenciou, ou porque contaram como foi, quais foram os ensinamentos que passaram, qual foi a forma
de viver o ensinamento que ficou. A experiência que foi vivida, ela foi sendo contada oralmente por várias gerações, né? Não havia escrita e naquela época considerava bastante a palavra. A palavra era algo muito importante, não se precisava de documentos, porque a palavra era o suficiente. E era contada por várias gerações, ou seja, de pais para filhos, né? Para netos, bisnetos e assim sucessivamente. O que acontece? Acreditava muito principalmente na sabedoria dos mais velhos. Hoje, muitas vezes, nós nem ouvimos os nossos pais. Nós queremos, adolescentes, nós achamos que já sabemos muita coisa e muitas vezes deixamos de lado os ensinamentos e valores que os nossos pais nos passam. Então é importante que ouçamos os nossos pais, pois eles trazem uma vivência, um conhecimento, uma sabedoria que de acordo com aquilo que ele viveu. Então ele vai passar oralmente. Muitas vezes nós não escrevemos aquilo que passamos. Na Bíblia, essa experiência era contada oralmente por várias gerações e foi contada e aprendida. As pessoas gravavam, eles tinham uma memória muito boa, pois era aquela forma que eles sabiam, que eles ouviam, que eles aprendiam, que eles contavam, que eles passavam adiante. E tanto se nós formos olhar nossos avós, eles têm histórias que nós nem imaginaríamos que eles teriam vivido ou que eles lembrariam. Nós vivemos o ano passado, muitas coisas nós não sabemos mais, nós não lembramos, mas nossos avós, nossos pais, muitas vezes, eles têm uma memória muito boa e lembram de fatos que aconteceram e o porquê aconteceram. Era dessa forma que era contado. Eles nos contam, nossos avós, então, nos contam como se estivessem vivendo ou tivesse há pouco tempo vivido, porque eles lembram detalhes. Da mesma forma, foi contada as histórias que tem na Bíblia de gerações em gerações e de forma muitas vezes detalhadas ou de acordo com aquilo que aprendeu ou se viveu, que as histórias sendo passadas. Sentiu-se mais tarde a necessidade de ter a experiência registrada por escrito para melhor preservá-la. Ou seja, com o aumento da população, essas histórias elas poderiam se perder. Essas histórias poderiam não se chegar da forma correta também. Não é isso? Até porque é passado de uma língua para outra e muitas vezes a gente não entende o que se passou ou de uma língua para outra, a forma de falar, a forma é diferente. Então, muitas vezes precisa sentiu essa necessidade de ter registrado escrito. Então, nesse caso, já havia principalmente a escrita já se fazia presente. Nisso, então, a Bíblia, como nós sabemos, ele foi escrita em forma de rolos. Cada livro era um rolo, era tipo feita tipo pergaminho, não é isso? Pergaminho que era feito de couro mesmo, de animais, couro de animais, pele de alguns animais, não é isso? E eram registrados e depois, com o tempo, né, como nós já vimos, não é isso? Eles não tinham o nome de Bíblia, era o livro de Salomão, era o livro de Paulo, era a carta aos Efésios, entendeu? Não tinha era o livro de Gênesis, não é isso? Então, eles não tinham um nome Bíblia. O nome Bíblia ele foi usado pela primeira vez por João Crisóstomo no século IV. Então, já foi agora no século IV, que é de 301 a 400. Nesse período,
por João Crisóstomo, que colocou o nome Bíblia e nomeou os livros sagrados chamando-os de Bíblia. Esse que é um conjunto de vários livros. Nós temos um livro antigo, temos o Antigo e o Novo Testamento, né? Então, ele foi uma junção de vários livros. Então, ela precisou ser escrita, sentiu-se essa necessidade de escrever e colocar no papel aquilo que se viveu, as experiências que se passou. Com o passar do tempo, o texto foi sendo usado pelas comunidades em celebrações, ensino, oração e finalmente sua mensagem foi reconhecida como sagrada. O que acontece é que os textos eles tinham uma importância tão grande e ela serviu tanto para as comunidades de exemplos, de lições de vida, pois tinham formas de viver, ensinamentos, que eles eram usados nas celebrações, e até hoje elas são usados nas celebrações, ensino, ou seja, nós temos escolas direcionadas, escolas católicas, escolas evangélicas, e que aqueles que se matriculam lá sabem que vão ter ensinamento religioso voltado para aquela forma de culto. Não é isso? Então, nós temos também até na escola normal, nós temos alguns trechos que servem até de lições de vida, de análise para a nossa vida atualmente, mesmo que o que aconteceu tenha sido há muitos anos, mas a forma de interpretar nos dá orientações de como viver melhor, de como viver em paz, de como resolver até os problemas, não é isso? Então, as comunidades elas usavam como oração, não é isso? E depois essas mensagens foram reconhecidas como sagradas, pois traziam algo do divino, traziam a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus, mostrava a forma de viver, a melhor forma de viver, de pensar, a melhor forma de agir, de amar, de ser feliz. Em cada época, a orientação dada no texto é relida e reinterpretada diante de novas situações e problemas. Torna-se, assim, inspiração para o diálogo com Deus, até sobre questões que não existiam quando o relato foi registrado por escrito. O que quer dizer isso? Hoje, ele fala em cada época, vamos falar um pouquinho de hoje. Se nós pegarmos um trecho, um versículo da Bíblia, nós vamos interpretar de diversas formas. Se pedir para cada um falar algo sobre ele, cada um vai colocar as suas experiências em cima daquilo que leu, daquilo que ouviu, daquilo que interpretou. Ou seja, cada um vai fazer uma releitura, uma reinterpretação diante daquilo que viveu, daquilo que poderá viver, daquilo que não quer viver, de acordo com a sua vivência, de acordo com as situações e com os problemas a serem resolvidos. Então, é uma inspiração que serve para o diálogo com Deus, que é chamado de oração, né? E até sobre as questões existenciais, sobre as questões que não existiam antes, mas que serve hoje. As palavras que estão na Bíblia, as leituras que estão na Bíblia, elas foram escritas há muito tempo, mas elas servem para nós hoje. Não é isso? Elas nos orientam hoje. Elas nos orientam como viver hoje, como agir, como ser feliz, como buscar o divino, o alto. Não é isso?
como viver em paz com nossos irmãos, conosco, com nossos familiares, com nossos amigos. Fala de justiça, fala de caridade, fala de perdão e a importância dele, fala de sabedoria. Então tem várias coisas que nós procuramos hoje. É isso? Sabermos de onde viemos, sabermos para onde vamos. Então, tem várias coisas que nos orientam através dessa releitura, através dessa reinterpretação, que nos orientam de como viver melhor hoje, diante de várias situações. Nesse contar e recontar de fatos e textos, são lembrados? Contar e recontar de fatos e textos, tanto oralmente como escrito, não havia intenção de fazer uma descrição precisa ou científica dos acontecimentos. O que se queria era comunicar o significado de cada fato, o que ficou de mensagem para viver como Deus pede. Ou seja, na Bíblia ele conta como surgiu o mundo. A ciência hoje, ela conta a mesma coisa, só que de forma científica. Se na Bíblia diz que foram 7 dias, aqui falam de vários anos, Big Bang, a formação do mundo, a evolução, tudo. Ou seja, o que é que acontece? Se a gente for fazer uma análise, uma comparação científica com a leitura que tem na Bíblia, a gente percebe que é a mesma coisa, só que contada de formas diferentes. O que a gente precisa entender? Que o que importa é o significado de cada fato. Ele queria mostrar que Deus criou o mundo, que Deus criou os animais, que Deus criou as plantas, que Deus criou o homem, que Deus criou a vida. E os cientistas eles tentam explicar como surgiu a vida, como surgiu o planeta, como surgiu o céu, como surgiu as estrelas, como surgiu tudo, de forma científica. É tão interessante. O homem ele faz as modificações naquilo que já existe. Ele tenta explicar aquilo que já existe e como foi que ele chegou a existir. Mas ele não é capaz de criar aquilo que já existe. Se esse mundo for destruído, o homem não é capaz de construir esse mundo. O que significa é que mesmo que seja contado de forma poética, comparativa, metafórica, aquilo que aconteceu, nós podemos fazer uma comparação e verificar que são formas diferentes de contar e que o homem, ao tentar explicar isso, ele chega a Deus. Ele chega a Deus, a um ser divino. Nós não somos capazes de fazer o que Deus fez. Nós modificamos as coisas, mas nós não somos capazes. Então, explica a existência de um Deus. Talvez não temos as explicações todas de como ele fez, de como ele chegou. Nós tentamos descobrir como é que acontece. Ele fez uma vez e foi tão bem feito que as coisas acontecem. A natureza realiza seu processo diário de transformação, de manutenção da vida, de respiração, de calor, de chuva. Nossa vida, nosso organismo, ele acontece tudo que acontece no nosso organismo acontece de forma perfeita, a não ser que tenha alguma alteração por vários outros motivos, que leva a doenças e tal, mas que tudo acontece de forma, hoje o homem consegue explicar de forma científica aquilo que Deus deixou, mas ele não consegue fazer nada daquilo que Deus fez. Ele consegue mudar, ele consegue até criar algumas coisas, mas ele não consegue fazer a estrutura, o homem.
todo, só Deus, porque o homem não tem capacidade. Imagine que uma criança fica numa barriga, 9 meses, presa, ali se alimentando pelo cordão umbilical, e nós, se ficarmos presos em algum lugar, não conseguiríamos respirar. Então, é um milagre. Então, a gente pode chegar a reconhecer que Deus existe. Que Deus existe. E cada um vai cultuar de forma diferente. Que Deus existe. Porque só Ele para acontecer isso. Sabemos tudo o que acontece cientificamente, como acontece isso, mas só Deus para realizar isso. Então, quer dizer, tem uma explicação religiosa ou teológica, tem a explicação científica, tem a explicação filosófica, tem a explicação histórica. Então, são várias formas de explicar. E a Bíblia é uma forma teológica de explicar. Então, quer dizer, Deus não é uma forma de explicar. Deus é uma forma de explicação através da fé e através daquilo que aconteceu, dos fatos acontecidos e da forma de interpretar a forma, o significado que aquele fato teve para a época, para aquele povo, para aquela comunidade, para a forma de viver daquela comunidade. Então, o que acontece? Para entendermos essa mensagem, precisamos saber como ler a Bíblia. Porque a Bíblia ela é uma coletânea de vários livros e de várias formas de escrever, de vários tipos de texto. Por exemplo, a linguagem simbólica. Imagine que alienígenas, vou contar um fatinho. Imagine que alienígenas visitem as ruínas de nosso planeta. Nosso planeta acabou, não é isso? A população toda desapareceu por causa de uma catástrofe. Entre os materiais que sobraram dessa destruição, eles encontraram filmes de ficção científica, romances, desenhos animados, propagandas, programas de TV. Ou seja, acabou com a população, o mundo ficou aí com algumas coisas e alienígenas encontraram encontraram esse material. Só que não haveria nenhum de nós para explicar o que, entre outras coisas, é documentário, o que é novela, o que é reportagem, etc. Fica complicado, né? Imagine ele encontrar um filme de ficção científica e achar que aquilo tudo era realidade. Não é isso? Então, só que não haveria nenhum... os alienígenas teriam que fazer um estudo para entender o estilo de cada material para não tirar conclusões erradas sobre cada coisa. Então, ele teria que fazer um estudo muito bem feito para entender o que é desenho animado, o que era propaganda, o que era programa de televisão, o que era realidade, o que não era. Imagine qual a dificuldade. O que é que acontece? Para entender a Bíblia, é necessário um estudo semelhante, ok? Eu fazer um estudo bíblico. Ela tem muita linguagem poética, simbólica, entendeu? Isso não é defeito, nem torna o texto menos verdadeiro, mas é uma forma de contar, de escrever aquilo que viveu, aquilo que sentiu, o significado que ficou daquele fato. Ele tem uma linguagem. Então, você vai ler a Bíblia, o Antigo Testamento, que foi escrito antes de Jesus, que antes de Cristo é antes do século I. Então, nós estamos no século XXI, né? Século do XXI, um século são 100 anos, então, do 1 ao 100 é o primeiro século, do 101 a 200, o segundo século, e hoje já estamos no 2020. Então, 2021, ou 2001, começou o século 21 e vai até 2100. Ou seja, se a gente for ler o que aconteceu há 1000 anos, ou há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás, que é antes de Cristo, então
sociedade era diferente. A sociedade era diferente, muitas vezes não tinha escrita, tudo era manual, não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje. Então é tudo diferente. Então, a forma de viver, a forma de pensar, os preconceitos também, as dúvidas que hoje nós sabemos como acontece. Por exemplo, hoje já sabemos se vai nascer menino ou menina, como é que é feito, qual o período. Hoje, antes eles não sabiam, então eram mais preconceituosos, então tinham várias coisas. Então precisamos entender como era aquela época. Dizemos que Deus é transcendente, isto é, que ele vai além do que percebemos, que transcende aquilo que vemos, o mundo que vivemos. Então, a linguagem mais adequada para falar dele é essa mesma, a poesia, que vai além do significado estrito das palavras. O símbolo deixa aberto o caminho da imaginação, ou seja, você vai usar um tipo de linguagem para expressar aquele sentimento e aquele sentimento, aquele fato, aquele acontecimento. Isso não quer dizer que o texto vai ser falso ou menos verdadeiro, mas é uma forma de contar. Um exemplo: o povo da Bíblia sabe que Deus não é gente para ter mão, para se abaixar. Sabe que Deus não precisa de olhos ou ouvidos, nem tem asas. Mesmo assim, esse povo reza: inclinai vossos ouvidos para mim, escutai minha voz. Guardai-me como pupila dos olhos, escondei-me à sombra de vossas asas. Ou seja, é uma comparação, é uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica. Escondei-me à sombra de suas asas. Deus não tem asas, mas é como se você como a ave protege seus filhotes nas asas, a sombra das asas. Não é isso que escondei-me à sombra de vossas asas, quer dizer, protegei-me. Não é isso como uma ave protege os seus filhotes. Inclinai vossos ouvidos para mim, ou seja, escute-me. Então é uma forma de, de pedido, ouvir meus pedidos, escutai minha voz. Não é isso? Volte-se para mim, né? Guardai-me como pupila dos olhos. Não é isso? Quer que esteja sempre à vista, que esteja olhando para, que esteja me olhando, que esteja me protegendo, que esteja me ouvindo, que atender aos meus pedidos. Então, é uma forma poética de dizer: Senhor, me olhe, me escute, me veja, me guarde, me proteja. Entendeu? É uma forma metafórica que significa isso. Do Salmo 17, do 6 ao 8. Pense numa canção de amor de sua predileção. Possivelmente, ela usará um tipo de linguagem figurada, simbólica, parecida com essa do Salmo. Leia como exemplo esse trecho de uma canção interpretada pela banda Paralamas do Sucesso. No céu estrelado, eu me perco, com os pés na terra, vagando entre os astros. Nada me move, nem me faz parar. É um trecho da canção Mensagem de Amor de Herbert Viana. Ora, perceba que ele usou uma linguagem poética, como a Bíblia usou ali uma linguagem poética para dizer, para dizer a Deus que quer que ele esteja olhando para si, protegendo, ouvindo. Não é isso? Dia dos Pais, Dia das Mães. Quantas vezes nós usamos palavras e mais palavras para dizer que ama? Não dizemos simplesmente eu te amo. Nós dizemos várias palavras, criamos poesias, procuramos as melhores palavras para dizer isso, quanto ela é importante, quanto ela é significativa. Então, nós poderíamos dizer: nossa, a senhora é importante, o senhor é importante, eu te amo, mas a gente usa palavras e mais palavras para significar, declarar aquele amor, aquele sentimento pela pessoa. Então, a Bíblia ele tem essa linguagem poética, essa linguagem metafórica para fazer a comparação àquilo que aconteceu,
para que as pessoas entendam melhor, para que a comunidade entenda melhor. Observe que o seguinte, que o jovem fala de um jeito, o adulto fala de outro. Então, aquela gíria, vocês entendem, é uma forma de falar aquilo que você sentiu, aquilo que você sentiu, aquilo que você pensou, aquilo que você ouviu. O adulto ele já fala mais direto. Então, é uma forma de falar. Então, precisamos entender isso. A poesia é um jeito de dizer verdades profundas, mas não é para ser lida como se fosse um relatório. Também não costuma dar certo ler frases soltas da Bíblia sem ligá-las ao conjunto da mensagem e à situação em que o texto surgiu. Quando a gente diz assim, também não costuma dar certo ler frases soltas da Bíblia sem ligá-las ao conjunto da mensagem e à situação em que o texto surgiu. Muitas vezes nós pegamos um trechozinho, abrimos a Bíblia. Acho que muita gente já faz isso. Deixa eu ver a minha mensagem de hoje. Aí leio uma mensagem de hoje, aponta lá para o trechozinho e começa a ler. E aí faz uma interpretação para a vida que muitas vezes pode ser certa, pode não ser. Vamos ver aqui um texto. Um texto mal entendido deforma a mensagem. Um texto mal entendido deforma a mensagem. Veja a seguir um exemplo extraído de uma carta do apóstolo Paulo. Quem não quiser trabalhar, não tem o direito de comer. Vamos dizer que você leia esse versículo. Quem não quiser trabalhar, não tem o direito de comer. A carta de Paulo aos Tessalonicenses 3, capítulo 3, versículo 10. Aí você vai dizer assim, quem não quiser trabalhar não tem o direito de comer. Aí você pode fazer várias interpretações com relação a isso. Aí você tem sua irmã, ela não sabe cozinhar, ela é pequena, você diz, não vou dar comida porque ela não trabalhou. E várias outras situações. Não é isso? Várias outras situações. Mas vamos verificar o que quis dizer. Quem não quiser trabalhar não tem o direito de comer. Paulo escrevia para uma comunidade em que algumas pessoas dizem que não adiantava trabalhar porque Jesus ia voltar logo e o mundo ia se acabar. Quantas vezes nós dizemos, Jesus vai voltar, nem adianta que a gente vai morrer, nem adianta que... Jesus vai voltar logo. A gente nem adianta fazer nada porque Jesus vai voltar logo e a gente também vai junto com ele. Então, muitas vezes nós temos essa crença e caímos no desânimo, não queremos fazer as coisas, não queremos avançar, não temos perspectiva de vida, né? Tá certo? O que acontecia? Essas pessoas que diziam isso viviam à custa da comunidade, se tornavam um problema. O recado é para elas. Elas se tornavam um problema, porque eles não queriam trabalhar, não queriam fazer nada, não queriam... Se tornava um problema e ficavam muitas pessoas lá dependendo dos outros, podendo trabalhar. Muitas vezes as pessoas dizem, não, vamos trabalhar, não vou trabalhar, Jesus vai voltar. Então, o que acontece? Elas se tornavam um problema. Então, o recado para elas. Quem não quiser trabalhar não tem o direito de comer. Porque elas queriam ficar sustentadas a vida toda, esperando que Jesus voltasse e levasse eles. Ora, agora, imagine se alguém fosse usar esse texto para deixar passar fome um operário que não acha emprego, um aposentado que não pode trabalhar, um doente, uma criança. Seria o contrário de toda a justiça que a Bíblia quer ensinar. Deus não quer que aconteça isso. Não é isso? Ele quer que todos tenham a possibilidade de trabalhar, aqueles que podem trabalhar, que possam conquistar suas coisas, que possam ter suas coisas, que possam ajudar os outros. Mas ele não quer que você fique aí esperando Jesus voltar. Ou então porque um dia a gente vai morrer e aí a gente fica esperando Jesus voltar e não faça mais nada, não queira crescer, não queira avançar, não queira progredir, não faça o bem, não se cuide, não ajude, não. Então, o que acontece? Foi para essa época, então não podemos deixar muitas pessoas que não podem trabalhar
não conseguem emprego muitas vezes, ou pessoas, por exemplo, muitas vezes você é estudante, às vezes o pai faz de tudo para você estudar porque ele quer um futuro melhor. Mas como você não trabalhou, você não teria direito de comer se fosse fazer a interpretação sem olhar a realidade daquele texto. Não é isso? Mas não é que você não queira trabalhar, é que foi uma opção dos seus pais ou para que você consiga. Não, não vou arranjar um emprego agora, meus pais conseguem me manter, então eu vou aproveitar o meu estudo para avançar e depois eu conseguir meu emprego e conseguir me sustentar. Então é isso que precisa ser analisado na realidade. Esses textos foram escritos há muito tempo e naquela época a realidade era outra. Ok? Até a próxima.